Voltamos a falar com Marilon Ribeiro, consultor político. Marilon, quais são os primeiros passos que um candidato deve ter para que ele possa aproveitar das boas técnicas de um marketing político? Primeiro passo, uma sondagem do ambiente eleitoral. Quais são as forças que regem lá naquele momento, no calor, na arena de disputa? Quais são os nomes que se despontam? Quais os sentimentos do eleitorado? Qual é a expectativa daquele eleitorado? O que é que eles esperam do novo gestor, dos novos políticos que estão chegando? Então, sondagem do meio ambiente. É o primeiro passo. Segundo passo, marketing. Uma estrutura de marketing, algum profissional de marketing com ele. Terceiro passo, comunicação. Alguém de comunicação, alguém que torna relevante as suas propostas, alguém que leve visibilidade do candidato, das propostas, do programa de governo para a população. E quarto, mobilização. Então, a equipe de mobilização, principalmente essa campanha de 2016, é a campanha da mobilização. É a campanha de rua. O candidato que fizer uma boa campanha de rua, corpo a corpo, voto a voto, tem tudo para ganhar a eleição. E a quinta força, que eu diria aqui, é ter recursos. Recursos para você bancar a estrutura. Essa é uma curiosidade. Quer dizer que numa cidade tem um bom candidato, mas ele não tem dinheiro e ele não tem uma boa estrutura, não tem uma boa equipe. Mas tem um candidato ali de pouca expressão, mas ele contrata um marqueteiro, um bom marketing político, e tem dinheiro para manter isso. Quer dizer que o marketing consegue, então, virar esse jogo, por mais que o outro esteja em vantagem. Isso acontece? Nem sempre. O marketing não faz milagre. O marketing não garante uma vitória na eleição. O marketing aumenta as possibilidades de um candidato ser eleito. Mas eu quero dizer o seguinte, com marketing, ele é criatividade. Ele é basicamente criatividade. Então, o estrategista, ele usa de criatividade. Eu quero dar um exemplo aqui. Na última eleição, eu participei como coordenador de marketing, fiz o marketing de uma candidata lá na ilha de Itaparica. E é uma candidata professora, com poucos recursos, contra o prefeito. Mas a criatividade de marketing foi tamanho da equipe, voluntariado, porque nesse momento é muito importante, é um ponto fundamental para um candidato que tem pouco recurso, é buscar voluntários para a sua campanha. Nós conseguimos, não ganhamos a eleição, mas ganhamos politicamente, porque perdemos para a máquina que gastou 1.200.000, e nós gastamos 180 mil, e perdemos a eleição por 400 votos. E eu quero dizer o seguinte, este ano essa candidata vai ser eleita porque ela hoje está com 70% contra 7%, graças ao trabalho que foi feito lá atrás. O trabalho que foi feito foi um trabalho de estrutura que vai prevalecer nessa campanha agora. E a campanha continuou. Apesar de você já ter falado, quase que entrando nesse assunto, eu gostaria de saber de você qual o real papel do marketing político em uma campanha, que você detalhasse realmente o papel do marqueteiro em uma campanha eleitoral. Olha, numa campanha bem estruturada, onde tem toda uma equipe de propaganda a serviço de um candidato, o marketing faz a ponte entre o candidato, entre o grupo político, certo? E a equipe que está ali a serviço dele. Então, ele vai fazendo a leitura da pesquisa, ele vai analisando se realmente a equipe que está lá está trabalhando de acordo com o que a pesquisa está sinalizando, de acordo com o quadro eleitoral que está em disputa. Então, ele fica fazendo essa intermediação e dando apoio, suporte a toda a equipe de marketing. Sem contar que ele discute as estratégias com o candidato, discute o que é relevante naquele momento, se cabe uma pergunta, um combate aqui, se cabe uma iniciativa ali. Então, ele tem essa análise de ver se aquilo realmente vai fluir, se vai contar ponto, ou se vai destruir, se aquela proposta é destruição da imagem do outro candidato. Então, o que é política com marketing? É um jogo estratégico. Né? E por isso que veio lá da estratégia, desde lá da China antiga, né? O marketing de guerra. Então, nós baseamos muito nisso, em marketing de guerra. Então, é uma guerra. A campanha é uma guerra e o marketing é o estrategista. O marketólogo, que não é marqueteiro, é estrategista. Mudou até. O que eu queria dizer a você é o seguinte, o candidato ele tem que seguir rigorosamente aquilo que o marqueteiro indica
para que ele tenha que seguir uma linha. Porque há poucos dias, conversando com um candidato aqui em Barreiras, e ele me disse, olha, na eleição passada eu perdi por pouco. Dessa vez, eu não vou fazer só o que o marketing me indicar para fazer. Até porque eu estou contratando uma pessoa que não conhece a realidade do município, da periferia. E eu conheço. Da outra vez também eu não conhecia. Portanto, dessa vez, eu não vou seguir rigorosamente aquilo que vão mandar que eu faça. Vamos dizer, no caso, o marketing para o marqueteiro. Né? Ele disse que dessa vez ele também vai opinar dentro das estratégicas da política. Como que você responderia isso? Olha, o primeiro passo do marketólogo ele tem que fazer é conhecer a realidade local. Conhecer e não dispensar, de forma alguma, a experiência do político. Certo? Porque o político tem a leitura do dia a dia, tem a leitura da realidade, ele tem convivido com aquela realidade. Então, ele tem que, sim, que trabalhar o que ele considera de importante dos pontos fortes daquele político que ele traz, daquele candidato, né? E orientar no que for necessário para tornar aqueles pontos mais relevantes no sentido de ele buscar mais quantidade de votos, mais adesão à sua candidatura. Né? Nem sempre nós temos que fazer algo porque tecnicamente é importante. Porque, às vezes, a visão do político, temos que ouvir a visão do político, naquele momento, naquela realidade, talvez seja mais proveitosa. Então, o marketólogo tem que ter essa sensibilidade. A campanha política, antes, ela não baseava muito nessa questão do marketing político. Era muito mais o corpo a corpo, as pessoas iam para a rua, contratavam uma equipe e tal. Qual a importância hoje? Nós sabemos, inclusive, que a nível nacional, até marqueteiro hoje está indo para a cadeia. Inclusive, estão presos. Já 2 foram de campanha nacional, aí já foram presos. Né? A questão de volume de dinheiro, de caixa 2, uma série de coisas que a gente não vai entrar aqui em detalhes. Mas a importância, que conselho você daria hoje para um candidato, vamos dizer assim, pela importância de uma pessoa que traça todo esse marketing político? A importância é que ele vai profissionalizar a campanha. Como eu falei, a campanha hoje não tem mais espaço para campanha amadoras. Primeiro, político hoje, para ele ser bem político, ele tem que ser profissional político. E segundo, campanha hoje tem que ser baseada com sustentação no profissionalismo. Então nós temos, o marketing ele não chegou simplesmente para mudar, ele chegou para mudar a realidade das coisas. Né? Nós entendemos o seguinte, que mesmo antes das técnicas de marketing serem utilizadas, aqueles velhos políticos, o que eles faziam era conversar com seus eleitores, né, e entenderem qual a demanda deles, e traziam as propostas para atender aquelas demandas. Então, os coronéis, eles seguravam todo mundo ali, atendendo suas necessidades, para segurar os votos. Então, naquela época, a primeira experiência de marketing, que foi em 1932, em Minas Gerais, 1932, Minas Gerais, aquele Magalhães Pinto convidou um publicitário dele, de São Paulo, do banco, para ir fazer uma campanha em Minas, em Belo Horizonte, para o Hermílio, se não me engano, não perder tão feio. Aí aquele cara se deslocou para São Paulo, para Minas, e lá ficou. Não tinha essa técnica de marketing, de pesquisa e nada. E o publicitário foi visitar os bairros e conversar com as pessoas. E anotava tudo e tal. Ou seja, ele fez uma pesquisa para ele. Tá? E faltavam 32 dias para a eleição. E contra um político tradicional da cidade, advogado, e ele apresentou um jovem engenheiro, na época. E ele mostrou os problemas, quais são os problemas, e dizia para a população. Quem está melhor para resolver os problemas de Belo Horizonte? Um advogado ou um engenheiro? E foi trabalhando no marketing. E foi convencendo, com a propaganda, foi convencendo a população de que aquele candidato era o melhor candidato, mais preparado para resolver os problemas de Belo Horizonte. E ganhou a eleição. Você falou uma coisa interessante, eu gostaria até que você explicasse. Para trabalhar com marketing político, tem necessariamente que ser publicitário? Não, necessariamente não. Nós temos os melhores marqueteiros do Brasil, marketólogos, são administradores de empresa. O próprio Nizam Gonais, o próprio Duda Mendonça, são os que eu conheço, e tem vários. E tem economistas, e tem publicitários, muitos publicitários, poucos publicitários, a maioria são de outras áreas. A gente sabe que na maioria das cidades da região,
pouco se contrata profissionais para tocar essa campanha, esse tipo de profissional. E também, ela, quando se contrata, ela limita-se simplesmente à chapa majoritária. Os vereadores, praticamente, cada um vai lá no seu corpo a corpo. Que conselho você daria para um vereador para que realmente ele fosse vitorioso em uma campanha, principalmente aqui em Barreiras, que é uma cidade grande, né, e tem aí 19 vagas no Legislativo? Veja bem, o vereador ele já começa perdendo pela relevância do seu cargo, digamos assim, né? A própria mídia não dá muito espaço para o vereador, então ele se concentra mais no majoritário. Mas o vereador, para uma boa campanha, o que eu recomendo é o seguinte: ele tem alguns desafios que ele precisa enfrentar, e, à medida que ele vence esses desafios, ele tem condição, ele tem chance de ser eleito. Primeiro, ele tem que se tornar relevante. Então, ele tem que buscar destaque. Segundo, ele tem que ser conhecido, se tornar conhecido. Terceiro, aí entraria o marketing. O marketing, exatamente. São os desafios que ele tem que enfrentar. Como é que ele pode fazer isso? Eu estou dando aqui os passos que ele tem que seguir, como ele vai fazer isso, só o marketing ou ele estrategicamente. Ou então, ele tem também que, além de ser conhecido, ele tem que vencer a indiferença. Por quê? Por que vencer a indiferença? Porque o que eu percebo é que nós fazemos campanha para um eleitor inexistente. O nosso eleitor, ele é completamente indiferente, principalmente de vereador, à eleição. O eleitor de vereador, ele só decide pelo vereador, pelo nome, 2 semanas antes da eleição. Então, ele está completo, ele é despolitizado, ele está desinformado, ele não está nem aí para vereador, ele não está nem aí para eleição. Então, ele tem que vencer essa indiferença que existe lá no fundo, no profundo do eleitor. Né? E a outra, ele ser votado. Porque o principal concorrente do vereador é o número. Primeiro, ele tem que tornar o número dele conhecido. Né? Segundo, ele enfrenta uma grande concorrência, não sei quantos candidatos para uma vaga. Então, já é um número também de candidatos. E terceiro, o coeficiente eleitoral. Então, eu digo que o principal concorrente do vereador, do candidato a vereador, é o número. Porque ele tem que vencer esses números. Essa pergunta é uma pergunta realmente que eu tinha muita curiosidade. Como é trabalhar a imagem de uma figura tão desacreditada hoje perante a sociedade, que é o político? Como é trabalhar essa imagem hoje? Não é difícil fazer o marketing político diante da situação, da falta de credibilidade que hoje têm os nossos políticos? Com certeza, é um desafio dos marketólogos, principalmente nessa eleição, onde nós atravessamos várias denúncias, problemas de corrupção no Brasil, impeachment. Então, a imagem do político está lá embaixo, está completamente deteriorada, mas o marketing, como eu falei, tem seus contornos estratégicos. E aí é que entra justamente você fazer análise do que aquele político tem de bom neste momento, o que ele pode oferecer para aquela população, o que ele pode trazer de novidade, porque isso é muito importante, ser novo. O povo está cansado de político, cansado de propostas, cansado de promessas vagas. Então, esse é um desafio para o marketing, é justamente tornar um candidato hoje diferente. E como é que ele busca ser diferente? Ser impactante. Hoje que nós chamamos de fator X, é você buscar a diferença de um produto, buscar a diferença de um candidato, e aí ele tornar-se conhecido por aquela diferença, trazer sua marca própria, criar uma marca própria, que venha atender a principal demanda, atender a expectativa do eleitor desse momento. É realmente um grande desafio, porque digamos assim, é um produto que está em baixa, político hoje é um produto que está em baixa, mas com marketing pode-se fazer, com estudo de marketing, pode-se trazer o que tem de bom, e ver se corresponde. Não existe bom marketing para um mau produto. E também não existe uma boa propaganda para um mau produto. Mas como é trabalhar a imagem de um gestor que vai para a reeleição, sendo que ele não cumpriu o seu programa eleitoral? Qual a estratégia que o marqueteiro vai usar para mudar, reverter essa situação? Porque a eleição passada ele prometeu, mas ele não cumpriu o seu projeto de governo. E ele vai contratar a mesma empresa para fazer a sua campanha eleitoral. Qual a estratégia que o marqueteiro vai ter que usar para reverter essa situação? Dizer que ele não fez porque não pôde ou porque não tinha dinheiro.
qual a desculpa que ele vai arrumar, então, para alguém que não cumpriu um projeto de governo? Veja bem, nós, em marketing, em qualquer eleição, existe a polarização. Continuidade ou mudança. O que acontece? Quem está lá, o mandatário que quer continuar, o marketing vai dizer que aquele mundo está bom e que ele precisa continuar. Então, nós temos que encontrar caminho de dizer que aquele mundo está bom e que ele é possível continuar. Mesmo não estando. Mesmo não estando. Aí, quem está de fora, o cara que quer tomar o poder, vai dizer, eu tenho um mundo melhor para oferecer. Meu mundo é melhor. Venha para o meu mundo. Então, é uma guerra. A guerra começa aí. Tá? Estamos apresentando o programa Encontro Marcado, falando hoje com Marilon Ribeiro, especialista em marketing político. Vamos para o nosso intervalo, voltamos daqui a pouquinho.